A voz do nosso Senhor, na leitura do texto, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, vamos ler apenas o versículo 21, já conhecemos um pouco a passagem desde a última fala, e vamos seguir agora com o verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que nos dá de lhe cultuar. Como é bom, Senhor, estar aqui com os nossos irmãos. Agradecemos também por aqueles que nos acompanham pelos canais, ó Pai, de comunicação desta igreja. Que todos nós, Senhor, sejamos orientados por Ti, pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração, rogando as Tuas bênçãos, ó Deus, pela vida dos irmãos, pela vida daqueles que sofrem com enfermidades, com desemprego, e também, ó Pai, pela nossa vida espiritual. Que possamos, Senhor, melhorar cada vez mais para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração, clamamos no nome do Teu santo e amado Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Crianças que estão me seguindo aí com os desenhos, eu vou pedir para que você desenhe uma pessoa. Que você desenhe uma pessoa. Não precisa apresentar, fala somente para o papai e para a mamãe depois quem é essa pessoa. Mas eu gostaria que você desenhasse uma pessoa que ainda não creu, que ainda não tem Jesus como seu Salvador. Uma pessoa que está distante, que não faz o que você faz, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença de Deus. Eu gostaria que você desenhasse essa pessoa, alguém que você conhece e que você gostaria muito que também amasse a Jesus como você está amando a Jesus. Tá bom? Faça isso. Aos adultos, gostaria de ressaltar, para início, 3 figuras. E lerei primeiro o que a figura disse e depois direi quem é. Instigado a voltar a mim mesmo, entrei em meu íntimo, sob a tua guia, e o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Salmo 29, verso 11. Entrei e com certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, acima da minha mente, vi a luz imutável. Não era como a luz terrena e evidente para todo ser humano. Diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma luz muito, muito mais brilhante do que a comum. Ou tão intensa que não penetrava todas as coisas. Não era assim, mas outra coisa inteiramente diferente de tudo isto. Também não estava acima da minha mente como olhos sobre a água, nem como o céu sobre a terra, mas mais alta, porque ela me fez, e eu mais baixo, porque foi feito por ela. Quem conhece a verdade? Quem conhece esta luz? Essa é uma frase do livro As Confissões de Santo Agostinho, quando ele se vê convertido, e ele declara isso como uma luz tão poderosa que tomou conta da vida dele de uma tal maneira que ele se sentiu tão tocado por ela que ele abriu mão de tudo, de todas as coisas erradas que ele fazia e buscou servir ao Senhor numa vida de santidade e de muito trabalho. Até hoje nós somos ricamente abençoados pela produção de Agostinho, com tantas obras que abençoam muito aqueles que amam a teologia, que leva a sério a palavra de Deus. Cito mais uma frase. Deus, por uma repentina conversão, subjugou meu coração. Fiquei imediatamente inflamado com o desejo tão intenso de progredir na nova fé, que embora não abandonasse completamente os outros estudos, eu os buscava com menos ardor. Cor neum tibi offero Domini propter et sincere. O meu coração te ofereço, ó Senhor, de todo
o meu ser, pronto a ti, sinceramente. Calvino. Calvino foi convertido também, provavelmente pelo seu primo, e ele, depois de ouvir as palavras da Reforma, isso tocou tão profundamente nele que, da mesma forma como Agostinho, ele se sentiu iluminado e poderosamente tocado por Deus. E é interessante, se você lê a vida, se você lê algo sobre a bibliografia, sobre a biografia de Calvino, você perceberá o quanto esse homem sofreu por essa conversão. O quanto ele lutou depois desta conversão. Foi perseguido, caçado, e se tornou um grande exegeta, que é chamado exegeta da Reforma. Somos abençoados até hoje com a obra desse irmão. Cito agora algo dos meus escritos. Foi na cidade de Rio Claro que Blackford ouviu falar de um padre protestante que aconselhava sempre a leitura da Bíblia, um pregador do Evangelho de forma revolucionária, mas que estava afastado, cuidando de uma chácara. Sobre esse encontro escreve Reverendo Boanerges. Mas nesse dia de novembro de 1863, o missionário não percebeu que acabava de encontrar o homem que iria abrir o caminho da reforma em São Paulo e sul de Minas. A amizade de Blackford com José Manuel da Conceição foi se formulando de maneira empolgante. O curioso foi que Blackford não percebeu a importância de ter um homem como aquele no trabalho missionário. Dali surgiu o contato com a correspondência assídua entre os dois homens até que ocorreu um encontro numa quinta-feira, dia 19 de maio de 1864. Dava-se início ao vigor, no meio das lutas e crise, do espírito missionário de um homem que se tornou o primeiro missionário protestante brasileiro. Depois de longas conversas com Blackford, toma a feliz e dura decisão de ser protestante. Estuda as doutrinas reformadas e professa sua fé em Cristo. As palavras de José Manuel da Conceição demonstram sua experiência abençoada. Agora eu me sinto em casa. Observem isso. Agora eu me sinto em casa. Eu estou em lugar de onde não darei um passo para trás. E assim, inicia-se uma nova perspectiva missionária no Brasil. Muitas igrejas não sabem, mas devem muito a esse homem. Ele foi uma bênção na história do Brasil em termos de pregação do Evangelho. Por causa dele, o Evangelho cresceu no Brasil de uma forma tão ampla, estrondosa, que fez com que, em pouco tempo, o Brasil estivesse sendo tomado pela compreensão da fé protestante e da fé reformada. Por que eu estou citando esses nomes? Porque, até onde já estudamos o texto que foi apresentado nesta noite, nós encontramos algumas pessoas que, chamadas pelo Senhor, que é o Senhor, nesse caso, da seara, chama os seus servos, e são servos, administradores, para, com o talento que foi dado, e o talento aqui não é meramente um dom, mas é o Evangelho, com o Evangelho, alcançar outras pessoas e assim multiplicar a propriedade do Senhor. E essa propriedade é o reino, é o próprio reino. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas você já levou para Cristo? Quantas pessoas você já alcançou através da sua voz e através do seu testemunho para Cristo? Quantas? Eu não quero constrangê-lo, eu só quero dizer que alguém que entende o Senhor e que entende a sua missão como servo, deve se responsabilizar por aumentar a riqueza do reino. E o aumento da riqueza do reino se dá da forma como o reino progride. E como o reino progride? Quando mais pessoas são convertidas e chamadas para fazer parte do reino. Alguns recebem 5, outros recebem 2, alguns recebem 1. E aqui eu quero falar especificamente desse de 5. A gente precisa, de fato, entender a importância e o valor
destes homens, ou destas pessoas. Meus irmãos, é importantíssimo que a gente observe que o contexto dessas parábolas são referências claras da ida do Senhor Jesus Cristo para os céus e da expectativa do seu retorno. Nós chamamos isso de já e ainda não. O já é que Cristo realizou a obra de salvação, mas a consolidação do reino ainda não se concretizou. É já e ainda não. A concretização do reino se dará na segunda vinda de Cristo, quando todos os eleitos estarão juntos. Mas enquanto Jesus Cristo não retorna, é missão da igreja arrebanhar mais pessoas e trazer mais pessoas para que elas possam entender a beleza de servir ao Senhor. Você, crente, já sente isso. Você já está feliz com isso. E ele está dizendo algo para os discípulos que perguntaram: quando será? E ele vai responder. Ele vai dizer algumas coisas sobre os sinais. Ele utiliza cerca de meio capítulo, que é o capítulo 24, para falar a respeito desse retorno. Mas ele vai utilizar um capítulo e meio sobre como esperar esse retorno. Ou seja, Jesus dedica mais tempo falando sobre como esperar esse retorno do que dando informações sobre como será esse retorno, quais os sinais desse retorno, apesar dele ter falado sobre isso. Mas ele dedica muito mais tempo falando e mencionando sobre como você deve estar enquanto ele não vem. Por isso, o tema desta mensagem, como nós estamos intitulando já há algum tempo, é Preparando-se para o Fim. E dessa vez eu continuo com o mesmo tema, Preparando-se para o Fim, trabalhando para o crescimento do reino. Agora a parte 2. E nessa parte 2, eu quero enfatizar especificamente aquele que recebeu 5 talentos na parábola. É importante que se fale sobre as parábolas. Elas são mencionadas ao longo do capítulo 23 e do capítulo 24. E todas essas parábolas mencionam o que nós estamos dizendo aqui, como você deve, ou como os discípulos deveriam se preparar para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, é dito que esses discípulos deveriam se preparar para não serem surpreendidos. E ele ressalta uma parábola como, por exemplo, a do ladrão. Como aconteceu nos dias de Noé. Mas logo depois ele fala sobre uma parábola que devemos nos preparar, preparados para dar conta de tudo que a gente faz nessa vida. Ou seja, nós não somos autônomos, nós vamos prestar contas de tudo das nossas vidas. E a Bíblia é tão séria nisso que ela fala nenhuma palavra frívola. Tudo nós prestaremos conta, nada vai escapar. Então, na outra parábola é falada sobre um mordomo que depois da demora do Senhor, ele começa a agir de uma maneira muito errada, bebendo e tratando mal as outras pessoas. Mas depois ele vai falar sobre uma preparação em meio à demora. Aqueles que sabem da vinda de Cristo devem entender que pode haver uma demora. E, nesse sentido, essas pessoas não poderiam tomar uma atitude de não se preparar para essa demora, e nós ouvimos isso na parábola das 10 damas de honra, que acharam que era muito fácil se preparar para a vinda de Cristo, mas não encheram as suas botijas de azeite extra. E o resultado é que elas não estavam preparadas para este retorno. E agora, nessa parábola, nós vamos perceber que você deve se preparar para o fim trabalhando. Trabalhando. E por isso temos 3 exemplos de um servo que vai administrar 5 talentos, de outro servo que vai administrar 2 talentos, de um outro servo que vai administrar 1 talento. Jesus diz aos seus discípulos que é assim que se espera o seu retorno.
fazendo uma administração diária, objetivando um crescimento cada vez maior dos recursos do rei que saiu, ou do Senhor que saiu e que retornará. Aqui, crianças, nós estamos falando de Jesus. O Senhor é Jesus. E os servos somos nós, que devemos trabalhar enquanto Jesus não vem. É importante que a gente diga também, esclareça novamente, que talento aqui não é meramente uma moeda, 5, como se fossem 5 moedas. Na verdade, é um peso. Significa um valor grande, que pode ser em prata ou também pode ser em ouro. Por exemplo, uma dracma valia um dia de trabalho, mas um talento, que é uma bolsa de prata ou de ouro, valeria 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho, ou seja, cerca de quase 20 anos de trabalho. Então, é uma coisa grandiosa que o Senhor dá para os seus servos. Um valor altíssimo que Ele dá para os seus servos. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda que isso acontecia de uma maneira muito comum naquela época, quando uma pessoa rica, muitas vezes tinha servos ou escravos, que deveriam ser responsáveis por administrar a sua propriedade. Geralmente, essas pessoas conheciam de administração ou de contabilidade e poderiam investir utilizando o dinheiro do seu senhor, quando, de repente, ele se ausentasse, como acontece aqui nessa parábola. Então, desta maneira, nós podemos ressaltar aqui a ação desse primeiro homem. Quero que você entenda um pouco mais dessa ação. No verso de número 13 do capítulo 25, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Verso 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. E aí vai falar de cada um deles, e esse que ganhou 5 talentos, ele vai se aproximar e vai dizer a mesma coisa que disse para o segundo, no verso de número 20. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E aí, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Gostaria de ressaltar, então, algumas lições sobre isso, sobre esse primeiro servo. A primeira coisa é que precisamos de pessoas assim nos nossos dias. Nós precisamos de pessoas assim na espera do Senhor Jesus Cristo. Nós necessitamos de pessoas que façam isso. Observem que ele começa a trabalhar imediatamente. Imediatamente. Essa palavra é muito importante, porque ele percebe a urgência do seu trabalho, imediatamente. É importante que a gente entenda que a porção que ele recebeu é uma das mais, poderíamos dizer assim, trabalhosas. É muito dinheiro. Administrar tanto dinheiro assim, são 5 talentos. Administrar tanto dinheiro assim requer muito trabalho. E naquela época não havia bolsas onde você poderia investir numa grande empresa com um grande valor e esperar algum retorno. Era necessário trabalhar bastante. Então, como que um administrador deveria multiplicar, como ele multiplicou, em 100%? Por certo, o imediatamente significa que ele não parou. Ele já percebeu a urgência, já saiu correndo, já começou a perceber o que ele poderia fazer. Ele foi muito ativo, ele foi muito preocupado. Geralmente, para ampliar tanto assim, ele deveria, por exemplo, comprar uma fazenda, ou comprar 2 fazendas, comprar talvez gado, comprar um lugar que era de boa plantação, e ele deveria se concentrar muito, se assim acontecesse naquela época. Ele deveria se concentrar em produzir bastante. Então, nós podemos perceber que esse homem não teve sossego, ele tinha que fazer isso de manhã, de tarde, de noite, para que isso acontecesse, essa multiplicação. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus está dizendo que algumas pessoas no reino, elas
podem fazer muito e se dedicar de uma maneira que talvez outras não podem fazer assim. Vamos pegar Pedro e vamos pegar Paulo. Pedro é casado, tem sua família. A gente sabe do ministério de Pedro, mas compare com o ministério de Paulo. Com o ministério de Paulo a gente vê diferenças. E ele até recomenda em alguns momentos para não casar, porque ele sabe que quem quer viver o Evangelho sabe das grandes dificuldades que é, de repente, ter filhos, ter esposa, sendo que a qualquer momento ele poderia morrer. Então, meus irmãos, nós entendemos que esse servo dos 5 talentos, ele tem uma concentração, ele tem uma dedicação, e ele se devota ao trabalho, e ele se preocupa tanto com o trabalho, porque o seu interesse é multiplicar as posses do seu Senhor. Nós precisamos de pessoas assim. O mundo precisa de pessoas assim. As pessoas que eu ressaltei no início, na minha introdução, são pessoas assim. Pessoas que abriram mão de tudo, muitas vezes até da família, para viver o Evangelho. Meus irmãos, Calvino não dormia muitas vezes. Algumas pessoas diziam que às 3 horas da manhã, a luzinha lá da lamparina ainda estava acesa, porque ele sabia da urgência de escrever, a urgência de escrever para mandar informações para tantas pessoas que precisavam dessas informações, que eram informações que animavam o povo na fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Leiam a história de José Manuel da Conceição. Saibam como ele morreu. Ele morreu, ele não tinha nem sapato nos pés. Porque ele se entregou tanto à obra do Evangelho, que ele começou depois de um tempo que a igreja estava tão cheia de tanto serviço, e alguém falou: José, para, porque a gente já não aguenta mais, as igrejas estão muito cheias e a gente não tem mais condições. E ele disse: não. Ele tinha um senso de responsabilidade, e ele saiu de vila em vila, de lugar em lugar, pregando o Evangelho. Olha o que acontecia com José Manuel da Conceição. Muitas vezes ele chegava para alguns missionários e falava assim: olha, chega lá na picada tal, onde tem um carvalho tal, entra ali por dentro, e você vai chegar numa fazenda e tem um povo ali que já está todo evangelizado, é só chegar lá e batizá-los, porque eu evangelizei, e agora eu preciso ir para outro lugar para evangelizar outras pessoas. E ele fez isso durante toda a vida dele, até ele morrer. Sabe como ele morreu? Como indigente, porque as pessoas nem sabiam que ali estava José Manuel da Conceição, que conhecia alemão, estudou Kant, tinha um conhecimento de medicina, e o que ele fazia? Ele chegava num sítio, ele falava assim: eu conheço medicina, e ele ensinava, ele ajudava pessoas, e ele aproveitava, enquanto varria a casa, ele pregava o Evangelho. Nós precisamos de pessoas assim, desses de 5 talentos. Muitas vezes eu não posso ser assim, e talvez você não seja assim, mas a gente tem que valorizar pessoas que Deus levanta para que faça isso. E Deus faz isso. Deus levanta. Deus faz dessa forma. Muitas vezes, para que uma igreja seja igreja, algumas pessoas lutaram tanto para que essa igreja seja igreja, não tinham descanso, trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, para que a igreja fosse igreja. E a gente tem que valorizar essas pessoas, mas muito mais, valorizar o Senhor dessas pessoas, porque elas trabalham para o Senhor dessas pessoas. E a minha intenção com essa mensagem é que você entenda que você deve trabalhar para o Senhor e procurar se esforçar para que o reino se multiplique. A segunda lição que eu quero ressaltar para os irmãos são pessoas que se sacrificam pelo reino com uma força descomunal. Vou recitar a mais importante. Depois do Senhor Jesus Cristo, é claro, o Senhor Jesus Cristo é a pessoa mais importante, ele se sacrificou, por isso que ele pôde passar riqueza para os seus servos, porque ele conquistou riqueza com a vida dele. Jesus passou o que ele conquistou com a vida dele. Mas alguns entenderam essa riqueza e falaram: então temos que multiplicar essa riqueza. 5 tem que se tornar em 10, 2 em 4, 1 em 2. Outra vez digo: ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me.
E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, que vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, e muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei nisto que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Essa é uma declaração de alguém que se sacrifica pelo Evangelho. Nós agradecemos a Deus a vida deste homem. Quanto sacrifício! Essas pessoas que muitas vezes ganham mais 5, é porque elas se sacrificam, porque imediatamente elas assumem o compromisso de entender que não é conforto, mas é luta. Não é tranquilidade, mas é na intranquilidade. É na falta de paz que muitas vezes o Evangelho se multiplica. Porque é assim que faz um bom trabalhador. Ele quer crescer e ele quer melhorar o seu capital. Mas nós, como servos, queremos melhorar o capital do Senhor. Então, se na primeira lição a gente percebe que nós precisamos de pessoas assim, na segunda lição nós entendemos que pessoas assim se sacrificam pelo reino. E a terceira lição? Meus irmãos, são pessoas que nós devemos querer ser. Deveríamos querer ser um pouquinho mais. Paulo tem uma expressão que eu acho maravilhosa. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem é a sua maior referência? Por favor, crianças, vocês podem ver animes, vocês podem assistir desenhos, podem ver Marvel, vocês podem ver DC, mas, por favor, que a sua maior referência não sejam eles, que a sua maior referência seja Jesus. Porque se a sua maior referência for Jesus, você vai ser uma bênção, você vai ser o herói de muitas pessoas. Tá bom? Vocês podem gostar, podem assistir, muitas vezes as pessoas estão gastando até um tempo a mais com essas coisas, mas eu queria dizer para vocês, tem algumas pessoas que a gente precisa imitar. Primeiro Jesus, e depois essas pessoas. Toma cuidado com as suas referências, toma cuidado com quem você quer ser. Toma cuidado porque hoje beleza põe mesa. Toma cuidado porque hoje algumas pessoas querem tanto estar bem fisicamente, mas estão um caco espiritualmente falando. Tome cuidado. Baseado nisso, eu termino a mensagem de hoje pelo nosso tempo e vou para algumas aplicações. Que sejamos estimulados pelo exemplo de Jesus. Ele, enquanto homem, Deus vivendo neste mundo, exerceu seu ministério e foi firme em obedecer o Pai até o último momento. Os seus discípulos devem copiá-lo, imitá-lo e serem firmes. Meus irmãos, que não cedamos à tentação de negligenciar a nossa missão perante Deus. Cuidado, toma cuidado, que nós sejamos firmes como Jesus foi firme até o último momento. A segunda, que as grandes figuras sejam motivos do nosso louvor e de estímulo. Que a gente possa louvar a Deus por levantar homens como um Agostinho, levantar homens como um Calvino, levantar homens como José Manuel da Conceição. E eu queria que nós realmente refletíssemos na história. As nossas crianças precisam conhecer história, gente.
Porque é na história que a gente percebe quanto algumas pessoas, atingidas pela luz dentro delas, fizeram a diferença. Para que a gente tenha alegria no serviço, para que a gente tenha alegria em dar testemunho, para que a gente tenha alegria em procurar aumentar as posses do reino. Eu queria dizer uma coisa para o Carlos e para a Keila. Vocês trouxeram, alguns dizem o Chiraguinha, né? Vocês trouxeram o Samuel, que vocês sejam o estímulo para ele, que ele olhe para vocês e vejam um pai crente, uma mãe crente e queiram ser como vocês. Que a principal riqueza que vocês deixem, um legado na vida do Samuel, seja de fato, minha mãe era firme, meu pai santo, preocupado com a vontade de Deus. Essa é a maior riqueza que nós podemos deixar para a próxima geração. Não é propriedade, não é dinheiro, não é carro, não é nada disso. Isso tudo se esvai. A melhor coisa que podemos deixar para uma próxima geração é que nós sejamos os heróis deles, no sentido de imitar a Cristo. Que tenhamos um senso positivo de valorizar o reino por meio do crescimento dele. Isso é possível por meio do avanço da fé cristã entre aqueles que não são cristãos. Por isso que eu pedi para as crianças fazer um desenho de alguém que você gostaria muito que viesse para o reino, que viesse aprender do Senhor e pudesse servir ao Senhor. Ao evangelizar alguém, estamos levando a bem-aventurança, a alegria, o sentido da vida. Veja bem, nós não somos contra a política e devemos entender política. Não somos contra o mundo como ele é, entendê-lo na ciência, em todas as outras áreas. Mas a grande missão da igreja é levar sentido para as vidas. E tem muitas vidas que fazem tantas coisas, mas não tem sentido de viver. Você é responsável por mostrar para essas pessoas que a vida tem um sentido danado. Né? O mineiro diz esse sentido danado. Que sentido é esse sentido de vida? Nós temos alegria em viver, alegria em ter filhos, alegria em casar, alegria em poder abraçar os nossos irmãos, alegria em poder viver criando filhos, alegria em poder viver enfrentando uma doença, uma enfermidade, dizendo, eu quero trabalhar mais para o Senhor, por isso que eu quero viver mais, eu quero ter mais saúde para viver mais. É por isso que nós temos, meus irmãos, um desejo danado de viver, porque a gente sabe que a vida tem sentido. Louvado seja o Senhor, porque Ele coloca sentido em nós, e Ele dá sentido à nossa vida. É por isso que a gente precisa trazer mais gente para o reino, porque a gente traz essas pessoas para a alegria, para a bem-aventurança. Eu espero que você perceba o quanto somos felizes em poder ter e em poder levar a alegria. E dessa forma, aumentar o capital do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.